E aí galera, beleza? Aqui é o Morcego falando novamente com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtam, comentem e compartilhem. E também se inscrevam no canal, que toda semana aí estou mandando vídeos comentando de assuntos muito importantes para a nossa sociedade, tá? E comentando fatos novos e sobre a nossa filosofia aí, né galera? A filosofia do morcego. Então, é o seguinte, hoje, pessoal, resolvi gravar esse vídeo aí porque eu vi um outro vídeo de um canal aí que eu acho legal também, que se não me engano chama o canal O Nômade Brasileiro, Caio, acho que é isso. É um cara que tem umas ideias muito legais, um cara cabeça, né? QI 190 e sei lá, alguma coisa. Ele é um nômade digital. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre nômades digitais e tal, né? Que é uma opinião que eu tenho também sobre isso e tal, mas vou deixar para outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Mas ele, no vídeo de hoje, que me deu essa inspiração para fazer esse outro vídeo que eu tô fazendo para vocês, ele tava falando sobre a imensa hipocrisia de um certo grupo da sociedade, tá? E esses grupos da sociedade que ele estava falando eram os nossos queridos amigos esquerdistas, né? Comunistas, como vocês queiram chamar aí, né? Eu chamo de esquerdista mesmo no caso, né? Mas esses grupos assim, cara, me deu um insight esse vídeo dele, porque ele comentou algumas coisas ali que fazem muito sentido e eu vou acrescentar mais algumas coisas sobre o que ele falou em relação a hipocrisia. E eu vou dizer o seguinte, a indignação seletiva desses grupos é uma coisa que me irrita muito, é uma coisa que me incomoda, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente voltar um pouco no tempo aí, a gente vai perceber que esse lance de direita e esquerda no Brasil começou ali mais ou menos ali em 2016, pelo que eu me lembre, né? Eu lembro que já acompanhava vários canais na época do YouTube, né? E cara, eu via muita gente comentando assim em determinados perfis o nome do Bolsonaro, tá? E nos comentários dos vídeos e tal. E às vezes um vídeo que não tinha nada a ver, alguém comentava o nome dele. Então começava a chamar a atenção, né? Pô, quem que é esse cara, né? Porque até então, cara, o Brasil ele vivia numa época de inércia, digamos assim. Tem um documentário da Brasil Paralelo que chama O Teatro das Tesouras. É um documentário que explica por que o Brasil vivia nessa inércia. Que eram dois grupos, na verdade, com ideologias muito parecidas, né? Que no caso, na época, era o PT e o PSDB, que eles dividiam o poder, assim, então falava, vamos ficar aqui entre a gente, e quando tiver eleição em 4 anos, a gente decide entre nós dois quem que vai conseguir ali continuar, e os outros grupos ali, mais diferentes da gente, a gente elimina de qualquer forma, a gente controla a mídia e tal, e vamos manter assim que vai ser melhor para todo mundo, né? E foi assim por muito tempo, cara. Assim, essa guerra cultural, assim, cara, de diferentes visões políticas, ela veio com as redes sociais, tá? Pra quem é mais novo, assim, não lembra disso, é isso que aconteceu, tá, galera? Então, por quê? Porque sempre existiu um discurso, cara, que ele foi meio que suprimido pela grande mídia, tá? Porque não era interessante pra grande mídia o discurso de direita, tá? Porque eu acredito nisso por quê? Porque é só ver quanto que esses grandes veículos de comunicação de mídia tradicional, o quanto que eles recebem do governo, tá? De verbas, de influências, de apoio direto e indireto, então muita coisa, tá? Então esses grupos de mídia, muitos já têm essa ideologia, tá? De esquerda, porque eles já saem da faculdade, né? Assim, desse jeito, doutrinados para a esquerda. E uma outra parcela era meio que por
digamos assim, quer ganhar um dinheiro em cima, né? Tipo, aquele safado ali que não tem ideologia nenhuma, mas como o tal grupo vai pagar ele para continuar apoiando ele e indo contra os outros grupos, então ele aceita aquilo de bom grado porque ele pensa no dele e pronto, acabou. Não tem valores que ele defende. E depois surgiu a internet, começou a surgir pessoas com um discurso mais à direita, né? Muito pessoal libertário, né, tals ali, alguns conservadores, liberais, tal, né, liberais na economia que eu tô falando. E daí acabou meio que nivelando o jogo que agora, nesse momento, nós estamos sofrendo um ataque massivo para que volte a ser o que era antes, tá? Não sei, vocês já devem ter percebido isso. Vou falar sobre isso em outros vídeos sobre o assunto, né? Mas, cara, voltando a falar sobre o que o nosso querido Caio, né, estava falando, cara, a indignação dessas pessoas de esquerda, cara, desses grupos é um negócio, assim, assustador. Porque a gente cresceu com a ideia de que a esquerda, ela era a favor dos direitos humanos, a favor dos pobres, a favor de que o mundo seja mais justo, certo? E quando a gente vai esse discurso pega muito na galera mais nova, assim, que estuda ainda, né? Porque a galera mais nova não tem noção de como que é viver por conta própria. Então, pô, não, eu quero um mundo mais justo, eu quero ser coletivo. E quem é mais jovem, assim, cara, quem tá estudando ainda, principalmente até no ensino médio, na faculdade ainda tem uma galera que tá nessa, mas vamos dividir um pouquinho mais o ensino médio e tal. Meu, a galera, o jovem, cara, ele não consegue. Lógico que existem exceções, né? Não é uma regra 100% fixa, mas o jovem, ele não consegue ter, cara, uma personalidade própria. Entendeu? As meninas, elas gostam daquele lance de coletivismo e os meninos também gostam, sabe? Então eles querem se inserir em um grupo. E eles querem se inserir em um grupo que alimente o ego deles, né? Alimente que eles estão fazendo uma coisa boa, que eles são os certos da história, que eles pensam no dia de amanhã, né? Então eles têm essa ilusão de que eles são a geração de que vai mudar todo o sistema, que vai transformar o sistema num sistema maravilhoso para as pessoas e que tudo vai virar um mar de rosas, que nós iremos saltitar aí com unicórnios durante o carnaval, que nós iremos, né, liberar todos os tipos de atrocidades, né? Não vou falar os nomes aqui, mas que nem o Brunão do Social Arts lá fala, a bobo. A bobo. Mas é mais ou menos isso daí. Então eles vão nesse discurso muito forte, né? Lógico que existem exceções, tem jovens aí que tem cabeça já boa pro negócio, entendeu? Meninas aí que tem uma cabeça da hora pro negócio, sabe? Que já já tem aquele lance da autonomia, sabe? Pai e mãe já meio que falei, filho, esse caminho aqui não é pra você e tal, né? Mas muitos têm esse lance de querer ser parte de um grupo, de não se sentir sozinho. Eles geralmente querem fazer parte de algum grupo. E qual dos dois lados dos aspectos políticos, né, direita e esquerda, qual desses dois lados tem mais uma visão coletivista, né, de grupo? É a esquerda. Porque a esquerda vê tudo como uma ação coletivista, como grupos coletivistas. A direita tem aquele lance de tentar defender a opinião pessoal de cada pessoa. Defender o livre-arbítrio, a livre expressão, a liberdade de expressão. E a direita não, a esquerda não. A esquerda ela já quer um discurso entre aspas gigantescas, democrático, né? Como se democracia fosse só o que eles decidem que é e o que eles acham que não é e pronto, acabou. E isso daí é uma tremenda de uma hipocrisia, né? Então, ali, nessa parte da democracia, a gente já sente uma tremenda
uma tremenda, como é que se diz? Uma indignação seletiva deles, né? Uma hipocrisia, porque, cara, eles não querem democracia, entendeu? Isso é só uma desculpa para fazer o que eles querem fazer, entendeu? Eles querem suprimir qualquer tipo de discurso contrários a eles, tá? Eu vou ser sincero, cara, assim, eu não sou, eu não sou esquerdista, nem nada, né? Mas às vezes a esquerda levanta algumas questões assim que, cara, você pode até debater aquilo, realmente. Por exemplo, esse lance da escala 6 por 1, né? Cara, eu acho que isso daí é válido a gente discutir, entendeu? A gente não pode jogar tudo também nas costas que o trabalho ele é importante, né? Você ter um trabalho, você produzir, mas pô, sabe, também tem aquele lance da vida pessoal das pessoas poderem viver melhor confortavelmente. Então, só que eu tenho uma visão de que isso não vai ser alcançado pelo sistema socialista, cara. Porque a história nos prova isso, nos mostra isso, tá? E depois daí para um outro vídeo eu vou falar sobre isso, né? Mas assim, voltando à questão da indignação seletiva, tem esse lance da democracia que, ai, não, nós somos democratas, o que importa é a democracia e não sei o que. E é nada, cara. É nada. Tipo, eles veem os absurdos aí que nossos juízes, né, do STF fazem aí, questões absurdas de... tipo, o cara, ele é juiz, ele é vítima, ele é réu, ele é juiz, ele é investigador, ele é tudo, né? O que é um absurdo jurídico isso, né? Porque a partir do momento que você é réu em uma ação, você não pode ser o juiz dela. Que você é vítima de uma ação, desculpa, que você é vítima de uma ação, você não pode ser juiz daquela ação. Porque você pode estar com uma visão errada, né? Como é que se diz? Não legítima sobre o assunto, não equilibrada sobre o assunto. Então, cara, eu vou nem entrar nesses detalhes aí, é só vocês verem os vídeos, sei lá, do Ancapso, como é que chama? O Geyer ali, que você vai ver que, cara, é só você entender um pouco de direito básico, universal, né? Advocacia, que você vai entender o que eu tô falando, que é muito básico, né? E assim, cara, esse negócio de direitos humanos deles, assim, cara, eles não estão nem aí, cara, pra isso. Entendeu? Se for inimigo da visão deles de mundo, eles vão pisar em você e que se dane, cara. Eles não estão nem aí. Entendeu? Não existe aquela história, cara. Não existe pacto entre leões e homens. Tá? Então eles levam isso a ferro e fogo, cara. Eles não estão nem aí. Você vê, por exemplo, pessoas de esquerda falando nas redes sociais sobre aquela questão daquela pessoa, acho que é Débora o nome dela, que ela usou o batom para pintar a estátua lá, né, de Brasília, né? Ela escreveu Perdeu Mané e ela está sendo julgada e nosso queridíssimo, né, cabeça de ovo, né, o senhor Alexandre de Moraes, voltou nela para pegar 14 anos de prisão. Cara, você já pensou nisso? Uma pessoa que escreve com um batom numa estátua. E um batom pode ser lavado, foi tirado o batom ali. Você já pensou que ela está pegando 14 anos de prisão por causa disso? Você acha que esses caras eles querem justiça? Por incrível que pareça, o único partido de esquerda que eu vi que fala alguma coisa sobre isso é o PCO, né, cara? Né? Que eles realmente têm uma visão assim um pouco mais clara sobre o assunto. Mas você vê, por exemplo, a grande mídia falando sobre isso, os jornalistas de esquerda comentando sobre isso, o absurdo que é isso. Entre outros casos, né? Tem milhares de casos aí sobre essa questão. Tinha gente lá que tava vendendo algodão doce, cara. E tá pegando 17 anos de prisão. Um completo absurdo. E eu não tô falando que os caras fizeram foi certo. Eu não acho que foi certo. Entendeu? Eu acho que foi errado. Mas, cara, 14 anos de prisão, mano, não dá, cara. Entendeu? É vingança isso daí. Não é justiça, isso é vingança, cara. Então você não vê eles falando sobre isso. Entendeu? Você
tem aquela questão também, cara, que... Meu, eles... É aquele lance, tudo tem que ser pra eles, tudo tem que ser justo e que não sei o quê. Mas assim, eles reclamam muito, por exemplo, da questão... Ah, é exploração, né? O trabalho, as pessoas ganharem pouco. Não, que é um absurdo, que o trabalhador ele não pode ter poder para negociar com o patrão dele, né? Então tem que haver a CLT, né, para proteger o direito dos trabalhadores. Cara, você vê algum esquerdista reclamando que você paga 40% de imposto sobre tudo que você ganha, tudo que você gasta? Você compra um produto e na média, no Brasil, 40%. Você não acha que isso é uma exploração? 40% do que você ganha? Você vê algum deles falando sobre isso? Não, você não vê. Então a indignação deles é seletiva. A indignação deles é para até perpetuar o que eles querem que seja perpetuado e que todas as vozes dissidentes sejam caladas. Tá? Não é... Eles não são bonzinhos, assim, sabe? Como eles tentam passar, né? Então, assim, é seletivo, cara. Entendeu? Eles são hipócritas. São hipócritas. Essa cultura woke, né? A questão da cultura woke. Cara, Não, porque tem que ser tudo representativo e que não sei o quê. Cara, vamos dizer assim, eles odeiam o homem hétero branco, né? E não precisa ser nem loiro, assim. É só ser um homem hétero, né? Que você já é o potencial vilão da história, né? Pra eles. Então, eles vão atacar você de qualquer maneira, cara. Entendeu? Porque é a visão de mundo deles. A visão deturpada. Onde sempre haverá um controle, sempre haverá oprimidos e opressores, né? Esse é um assunto muito longo, tá, galera? Eu vou falar sobre isso em outros vídeos, tá? É um assunto complexo. Mas, assim, eu concordo muito com o que o Caio falou sobre essa questão da hipocrisia, e eu dei o nome aqui para esse vídeo, da indignação seletiva dessas pessoas. Isso é uma coisa que me irrita muito, cara. Entendeu? Por fora é uma coisa, mas quando a gente vai ver as ações, são totalmente diferentes. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido esse vídeo. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e também se inscrevam no canal, tá? E eu quero que esse canal dê muito certo e eu vou até o final. Valeu, galera. Muito obrigado e tchau pra vocês. Boa noite e qualquer coisa é só ligar o bate-sinal aí que o morcego vai vir ajudar vocês. Valeu!